Quero viver algo novo. Esse aqui é a nossa nova série para começar o ano de 2023. E a verdade é que para viver o novo a gente não pode fazer do jeito velho, não é? E se tem uma coisa que desgraça a vida do crente, ele pode até experimentar externamente algumas coisas novas, mas viver uma repetição de emoções e sentimentos que você te faz mal, que você carregou durante todo o ano passado e vai se repetir. Vai se repetir se você não fizer algo muito simples no enunciado, mas uma das coisas mais difíceis para a gente viver na prática, que é perdoar. Se alguém duvida de que o perdão é algo muito difícil, a gente deve lembrar que para que fôssemos perdoados, o Filho de Deus teve que se encarnar neste mundo e morrer numa cruz. Daí você vê como o perdão não é simples. Eu quero pensar nesse tema com vocês hoje. Perdoe e prossiga. Perdoar para seguir adiante. Com base na história de um personagem muito querido nas Escrituras, que se encontra no Gênesis, capítulo 41. Veja lá, Gênesis 41. A partir do verso 39. Eu orei bastante por esse tempo aqui, porque eu sei que todos nós que temos que colocar isso em prática, a gente sofre muito com isso. Esse aqui é um tema sempre muito sensível para quem está vivendo. Pai Santo, sabemos que o Senhor já está aqui no meio de nós. Esta reunião acontece no nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, Ele está aqui, ó Deus, nos cercando de todos os lados. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, aquela que não pode voltar vazia, mas produz tudo aquilo que lhe apraz, seja recebida e abraçada por cada um dos Teus filhos e filhas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, diz aqui a palavra de Deus. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim,
José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque iam além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aqui está a narrativa da virada na história de José. De escravo no Egito, ele subiu ao posto de vice-governador do Egito. E ele marca essa fase na sua vida, dando nomes significativos para 2 dos filhos que Deus lhe dera ali no Egito. O primeiro, Manassés, o segundo, Efraim. Manassés, aqui no verso 51, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Não se trata de um esquecimento objetivo, como se ele tivesse tido uma amnésia. Senão, ele não teria nem como falar que esqueceu. Né? Como você vai esquecer, falar que esqueceu de algo que você nem se lembra mais? O que ele está dizendo é que aquilo que ele passou não o afetava mais. Pelo menos não naquele momento. Porque ele teve um passado marcado pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação. E você, que já passou por isso, em alguma medida sabe. Os anos podem passar, mas as lembranças, elas permanecem vívidas. E toda vez que você repassa aquele filminho, sabe o filminho daquela traição, daquele abuso, das costas que te viraram quando você mais precisou, daquela promessa que foi quebrada, aquela puxada de tapete, aquela frase tão doída que você ouviu. Você não vê apenas aquela imagem na sua mente. Você revive aquelas mesmas emoções no fundo da sua alma, como se tivesse acontecido ontem. Não é verdade? Isso tudo é uma tortura. Você sente a amargura enfiando as suas garras e não querendo largar. Aí você é tomado de raiva, de tristeza, e isso começa a dominar a sua vida. E nessas horas, vamos falar a verdade, não importa o quanto tempo você já é um crente no Senhor Jesus, tudo o que você não quer ouvir é: você tem que perdoar. Quem que gosta de ouvir isso? Porque você sabe que tem, mas você não quer ouvir. Um escritor fantástico chamado C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: todo mundo diz que é lindo perdoar, até ter algo para perdoar. Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Para você, que talvez não conheça a história de José, José ele foi o 11º filho de um homem chamado Jacó. E ele era o caçula típico, xodó, né? Paparicado pelo pai. E quando você tem um tratamento muito diferenciado dos outros, o que acontece? Fica marcado. Né? Os irmãos passaram a invejar José. E chegou num ponto que eles já não davam mais conta de conviver pacificamente com José. E um dia, quando ele tinha 17 anos, os seus 10 irmãos mais velhos o tomam de assalto,
longe dos olhos do pai. Eles o pegam e o jogam no fundo de um poço. E José, desesperado, clamando para que os irmãos o libertassem, mas eles se fizeram surdos. Não bastasse essa violência, naquela ocasião estava passando uma caravana de ismaelitas. E eles resolvem, ao invés de matar José, vender para os ismaelitas. Imagine o horror, o desespero de José, gritando por socorro e ninguém podendo ouvir. E o pai muito longe, alheio a tudo que estava acontecendo. E esses ismaelitas, eles passaram pelo Egito. E lá no Egito o vendem como escravo. E ali ele fica, amargando a escravidão por muito tempo. O texto de hoje fala dessa virada, desse tempo de sofrimento como escravo para a posição de vice-governador do Egito. E bem nessa fase de transição, lhe nasce o primeiro filho, Manassés. Quando ele diz que Deus o fez esquecer de todo o sofrimento. Quando Manassés nasce, José já tinha mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então tinha passado pelo menos 13 anos de sofrimento. Gente, não foram 13 dias, não foram 13 meses, mas foram 13 longos, terríveis e solitários anos de profundo sofrimento. E junto com o sofrimento físico, a dor emocional e as lembranças. Lembra que ele falou, Deus me fez esquecer. Quando a gente carrega lembranças ruins durante muito tempo, essas lembranças, elas costumam, ao longo do tempo, ser temperadas com a nossa própria imaginação, com a nossa própria interpretação dos fatos, não é verdade? Né? E muitas vezes aquilo que é pequeno, ele vai se avolumando, a gente vai inflacionando a coisa. E junto com isso, o nosso coração também vai adoecendo. O problema é isso, porque quando a gente alimenta as nossas lembranças com as nossas próprias ideias, aquilo passa emocionalmente a ser verdade, e o nosso coração adoece. A gente não consegue ficar indiferente a isso. E é natural, né? Se você é uma pessoa normal, quando alguém te faz o mal, o que você deseja? Dar um beijo? Não, né, gente? A gente deseja o mal, ou não? Ou só eu sou assim? A primeira ideia é essa, né? Chega alguém ali, você está dirigindo uma boa com a sua família, alguém te frecha com o carro, você quase bate o carro, o que você fala? Você não fala nada, porque você é crente, mas no coração, no primeiro momento, vem aquele sopro. Deus, fura o pneu desse cara. Mas que não corra acidente, né? Mas só fura o pneu. Mas se furar os dois é melhor, porque só tem um step. É natural. A nossa natureza é assim, né? Por que a gente pensa assim? Porque fala assim, caramba, só eu vou sofrer? Né? É horrível a ideia de que alguém me faz o mal e ele está vivendo bem. Ele está sorrindo, fazendo festa. Né? Então, quando a gente deseja o mal, a ideia é para que a balança fique equilibrada. Eu estou sofrendo, ele sofre também. Ok. É mais ou menos assim. Eu acredito que José deve, se ele for normal, e ele era normal, ele deve ter pensado muito nessas coisas. E é possível que nas fantasias de José, enquanto ele estava sofrendo, os irmãos estavam no bem bom, na casa do pai, que tinha muita grana, fazendo churrasco, né? Todo fim de semana. E no meio da semana também. É um negócio assim bruto. E eu aqui comendo essa comida, né, de escravo. Mas sabe que a realidade não foi bem essa? Os irmãos de José, vejam só, eles estavam vivendo debaixo de uma pesada sombra de culpa. E sabe que quando a gente vive debaixo de culpa, olha só, principalmente crente, hein?
Ser crente é muito bom. Amém ou não? Mas tem sofrimento que para o crente é muito maior do que para o não crente. Porque quando o crente ele está debaixo de culpa, qualquer coisa que dá errado, ele fala assim, é porque eu pequei. Não é verdade? É assim. Uma vez eu estava fazendo o velório de uma senhora jovem da nossa igreja, e não teve jeito. Ela chegou numa hora, me encostou num canto, era o pai dela que estava sendo velado. Falou assim, pastor, será que meu pai morreu porque eu... Eu falei assim, não, minha irmã. Eu acredito que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas na cabecinha, no coração dela é isso. Ela sabia das coisas erradas que ela tinha feito. E estava associando. Olha só como foi com os irmãos José, capítulo 42, versículo 21 e 22. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, olha lá, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Isso aqui é um exemplo. Mas eu fico pensando, durante os 13, 14 anos, que José já não estava mais, cada vez que dava alguma coisa errada, aquela coisa errada era um lembrete de um pecado que eles haviam cometido contra o seu irmão e contra o seu pai. Entendam, culpa não se resolve com o tempo. Não há tempo suficiente para resolver o problema da culpa. Culpa se resolve com arrependimento e confissão. Palavras do Senhor lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para o que, irmãos? Para o que, irmãos? Os nossos e nos purificar de toda injustiça. Se você tem um problema de culpa, não é o tema de hoje. O problema hoje é perdão, mas é um parênteses importante, né? Tempo não cura. Resolva isso, arrependa-se, confesse ao Senhor, faça a restituição se for o caso. E assim, o Senhor te perdoará. Bom, José estava vivendo num tempo muito complicado quando era escravo. Deus veio, Ele interveio na sua história. Finalmente, durante 13, 14 anos, José estava ali sofrendo. E quando a gente está sofrendo, um pensamento que de 10 em 10 crentes passa. Onde está Deus? Por que Ele não faz nada? Será que Deus está, está atendendo uma outra pessoa mais importante do que eu? Né? Quando Deus não está atendendo, eu penso em alguém que parece mais crente do que eu. Não, Deus não está me atendendo porque está atendendo a tia Rosa. Está muito ocupado ali. Será? Veja lá. Quando eu falo que Deus interveio, é quando Deus vem para mudar a sua história ali. É o ponto de virada, porque Deus nunca se ausentou da vida de José. Durante os 13 anos que José estava como escravo lá no Egito, Deus estava preparando o cenário apropriado. Mas Deus estava preparando o próprio José para que quando chegasse o tempo, José estivesse pronto. Porque Deus tinha uma missão importantíssima para ele. Olha só que coisa maravilhosa. Era um tempo de preparo, um tempo de treino. Muitas vezes, aquilo que Deus permite a gente sofrer. E você fala, por que eu? Eu sou fiel, eu sirvo a Deus, por que eu tenho que passar por isso? Às vezes a gente não entende. Aí, os mais antigos sabem. Os anos iniciais de casamento, que quando para muitos é um tempo de lua de mel, um tempo de festa, um tempo só de alegria. Eu e a Xia enfrentamos problemas conjugais, dificuldades relacionais, que eu não entendia por que Deus. E não tinha infidelidade, não tinha pecado para isso.
A gente estava servindo a Deus de todo o coração. Deus estava preparando. Porque eu sei hoje, depois que passou aquele tempo, que Deus estava nos chamando para um dos ministérios onde eu mais tenho atuado, que é restauração de casamentos, para abençoar tantas vidas. Eu tive que passar por uns buracos, e naquele buraco Deus me preparou. Foi o meu tempo de Egito. Então, presta atenção, né? Aguarde o tempo. E quando ele estava pronto, Deus usa, veja só, o homem mais poderoso na terra, naquele tempo. Deus usa ele, o próprio Faraó, para mudar a sorte de José. Gente que vivia em extremos opostos. Faraó no alto da pirâmide, José no subsolo, no calabouço da pirâmide. E Deus faz com que os seus caminhos se entrelacem, mas isso não foi casual, não foi acidental. Deus estava costurando as tramas da história. Porque Deus é o Senhor da história. Deus era o Senhor da história de José. E se você crê, Deus é o Senhor da sua história. E Deus usa quem Ele quer. É tão bom saber que as nossas vidas não estão nas mãos de poderosos. Os poderosos estão nas mãos de Deus. Amém? Você crê nisso? Provérbios capítulo 21, versículo 1. As irmãs podem ler. Foi projetado? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus fala, é assim, e assim faz. Deus falou assim, ei, Faraó, você vai colocar o meu servo José, ele vai ser o auxiliar direto, vai ser o segundo. E você presta atenção, porque através dele eu vou salvar o Egito, eu vou salvar o meu povo, eu vou salvar todos os povos ao redor. Deus escolhe, Deus manda e as coisas acontecem. Deus é quem controla todas as coisas. Assim Faraó dá a José a posição de vice-governador do Egito. E também dá uma esposa. E a vida dele ganha um novo rumo. Ele fica rico, se torna um homem honrado. Ele tem filhos. Um novo e surpreendente capítulo é inaugurado na vida de José. Deus tira os trapos de escravo de José e coloca vestes reais, um colar de ouro no pescoço, um anel de autoridade no dedo. O sofrimento ficou para trás. Agora ele era um homem próspero e poderoso. E ele marca, então, essa segunda fase da vida dele, colocando no seu segundo filho o nome de Efraim. Versículo 52. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Que tremendo isso. O mesmo lugar do sofrimento foi transformado em cenário para a sua prosperidade. José não teve que sair para prosperar. Tem gente que tem que fazer mudanças, acha que tem que fazer mudanças geográficas. Tem gente que acha que para ser feliz tem que mudar de família, mudar de esposa, mudar de marido. Gente, tudo aconteceu aqui dentro. Uma nova história, um novo tempo ele estava vivendo. Mas, irmãos, é sobre isso que a gente está vendo aqui hoje. Para começar uma nova história, de fato, a gente tem que acertar as contas com o passado. Perdoar não é esquecer. Assim como esquecer não é perdoar. Deus nunca ordena a gente a esquecer. Ele ordena a gente a perdoar. Muitos textos a gente vê. Se você prestar atenção lá em Mateus 6, no trecho que Jesus ensina sobre o perdão, 40% das palavras se referem a dar ou receber perdão. Na oração modelo, a gente vê que é tão essencial quanto o pão de cada dia, é o perdão nas nossas vidas.
é a liberação do perdão para desintoxicar a nossa alma. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Alguns fazem de tudo para esquecer o mal que sofreu para conseguir sobreviver, porque as lembranças são terríveis demais. Esse é um caminho, mas o caminho bíblico, para que você realmente possa viver e viver o novo de Deus, é o perdão. Eu atendo muita gente no gabinete sobre esse assunto, e uma pergunta muito comum é: mas como perdoar aquele que nem se arrependeu? Pastor, ele nem sabe o mal que fez contra mim. Por que eu devo perdoar aquele que nem está querendo o meu perdão? Importante, vamos pensar em José. Se José fosse esperar perdoar os seus irmãos, depois que eles se arrependessem, José manteria os seus 10 irmãos no controle da sua vida. Já pensou? Se os seus irmãos nunca se arrependessem, José jamais iria perdoá-los. E durante o resto da vida de José, desde os 17 anos, quando ele sofreu tudo aquilo, os irmãos teriam o poder de controlar a sua paz interior, controlar a sua vida emocional. É poder demais. Já basta aquilo que foi feito. Nós só vamos recobrar paz e equilíbrio, irmãos, se a gente perdoar. E para você liberar perdão para quem te feriu, não há necessidade que essa pessoa queira o seu perdão. Não há necessidade que essa pessoa tenha se arrependido. A única coisa necessária é que você queira perdoar. Somente isso. E lembre-se, o perdão não é para que o outro fique bem. O perdão é para que você seja curado. O outro se arrependeu ou não, nada tem a ver com isso. Quando alguém te esfaqueia, literalmente, pensa num bandido que pega e te fura com a faca. Você não espera o bandido se arrepender para você fazer um curativo, para você dar os pontos. Fisicamente assim. Por que que a cicatriz na alma, a gente exige isso? Não faz sentido. Durante 7 anos, depois que José experimenta a virada na vida dele, o Egito e o próprio José estavam vivendo anos de fartura, de prosperidade, certo? A vida estava sorrindo para ele, finalmente! Até que, inesperadamente, os irmãos aparecem no quintal dele, ali no Egito, pedindo comida. Os irmãos aparecem ali não mais como aqueles irmãos mais velhos, mais fortes, poderosos, donos de si, mas estavam ali, trapos, famintos, vulneráveis, totalmente dependentes de José. Aquilo que ele disse, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, voltou com força, abriu feridas. E José ficou abalado, porque ele tinha esquecido, mas não tinha perdoado. O que esquecemos, a gente pode em qualquer momento lembrar. Por isso, esquecer não é o mesmo que perdoar. É importante perdoar, irmãos, porque Deus fala. Lisa TerKeurst, ela é autora de um livro best-seller do New York Times chamado Perdoar o que você não pode esquecer.
ali ela diz: o perdão é uma virtude complicada que descomplica a dor que me cega e me ajuda a voltar a ver a beleza. Eu vou repetir. Eu li esse livro semana passada. Isso me chamou muita atenção. Olha só, o perdão é uma virtude complicada que descomplica a dor que me cega e me ajuda a voltar a ver a beleza. Um coração amargurado, tudo que ele vê é cinza. O mundo fica monocromático, sem perfume. O perdão nos recobra essa capacidade. Então, o que José tinha esquecido, repito, mas não perdoado, o afetou fortemente. E agora ele tinha poder nas suas mãos. Não era um adolescente fracote. O mundo dá voltas. Um dia ele esteve nas mãos dos seus irmãos. Agora ele tinha os seus irmãos em suas mãos. Presta atenção, perdão não muda o acontecido. Perdão não apaga o sofrimento vivido. O perdão não faz esquecer o passado. Mas o perdão te devolve a vida e te deixa livre para abraçar o que Deus tem reservado para o seu presente agora. E abre os horizontes. Porque José estava vivendo isso ainda. Olha lá, capítulo 42, versículo 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam ele: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Versículo 10. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Versículo 12. José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. 14. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Versículo 29. Depois que os irmãos já tinham voltado para Canaã. Ao chegarem à casa de seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Gente, e como é que se trata espiões da terra? Com flores? Não, meus irmãos. José deve ter sido muito duro com seus irmãos. Eu imagino aquela raiva, né, aflorando do coração dele. Trata como espiões. Que coisa. Não havia perdão. Todas as lembranças voltaram. Não adianta a gente fazer exercícios para não pensar naquilo que foi. A mesma Lisa Terkeuch, numa outra parte do livro, ela diz: o perdão nem sempre conserta relacionamentos, mas ajuda a consertar o coração ferido, o seu próprio coração. É isso que Deus tem em mente, é o seu bem. Quando Ele fala para que eu e você perdoemos as pessoas, é porque Ele quer ver o nosso coração saudável. Gênesis 45. Na segunda vinda dos irmãos para o Egito, José diante deles diz: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas
que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aqui, a gente não vê exatamente quando, mas em algum momento, entre o tratamento duro que ele deu para os irmãos, e aqui houve perdão. E a gente vê todos os sinais de perdão aqui. Olha lá, ele diz, eu sou José, seu irmão. Isso aqui é reconciliação. Reconciliação. Não era mais, eu sou governador e vocês meus escravos, vocês espiões, eu sou irmão de vocês. O perdão sempre leva à redenção da nossa própria vida, nossa história. Agora, tem gente que não perdoa porque mistura as coisas. Toda vez que eu perdoo, há redenção, mas nem sempre reconciliação. Aliás, eu posso perdoar sem me reconciliar. Se tem um bandido, que te fez mal, um estuprador que te violentou, e ele ainda está nessa situação, por que eu haveria de reconciliar com ele? Mas eu perdoo para ficar livre de tudo aquilo. Eu perdoo para que meu coração seja curado, mas não reconciliado. Um marido que espanca a esposa, ela deve perdoar sim, porque Deus quer que você tenha saúde. E reconciliação não. Enquanto ele não se arrepende, Deus não restaura, você não deve se reconciliar. Percebe a coisa? Mas José fala, eu sou seu irmão. Eu sou José, o seu irmão. Depois ele diz lá embaixo, não se aflija, nem se recrimine. Olha só, José falando com bondade. Não havia mais desejo de vingança. Ele sabia que os irmãos podiam brigar entre si. Começam a acusar o outro. Fala assim, eu não quero que façam isso. Não se recrimine. Não se aflijam. José preocupado com seus irmãos. Olha só que coisa. O coração antes que tinha amargura, agora tem bondade, tem doçura. Mas, ele diz, mas Deus me enviou à frente de vocês. Quando nós perdoamos, até a nossa capacidade de enxergar a realidade é transformada. José reconhece a mão de Deus em sua história. José entende que havia uma história maior do que a sua dor. Deus tinha um propósito, e aqui eu quero chamar a atenção. Quando ele fala que Deus permite aquilo para o que? Lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas. Que coisa, irmãos. José finalmente entende o quê? Que havia um propósito para a sua dor. Nós sabemos que algumas dores, por pior que seja, quando tem um propósito, a gente aguenta. Quando ele faz sentido, é mais fácil a gente suportar. E eu vou provar isso aqui. Quem vai concordar comigo é a Alessandra. É Materuco. A irmã Mico. Tia Rosa. Eu não vou falar nenhum homem aqui, porque eu estou falando da dor de parto. Dói pra caramba, não dói? Pastor, você não tem ideia. Deus não deixou o homem dar luz porque o homem não ia aguentar. O homem ia pegar o bisturi e cortar a jugular, porque falou, não aguento essa dor. A dor é terrível, não é? É. Mas tem propósito. Você sabe que depois daquela dor ia o quê? Nascer. Essa belezura que está aí. Faz sentido, tá certo? Agora, vamos falar a verdade. Há dores, há sofrimentos que a gente não vê propósito. Fica muito difícil a gente encarar e aceitar. Como que Deus permite isso? Que violência, que crueldade.
Ele é pai mesmo, então por que isso? José, durante 13 anos, não entendia nada. Ele teve que esperar acontecer tudo, para depois ele olhar para trás e falar, agora faz sentido. A gente pode seguir dois caminhos aqui, para ajudar a gente no processo do perdão. Ou a gente pode esperar até acabar os 13 anos e tudo fazer sentido, e durante os 13 anos a gente amargar uma gastrite, uma úlcera, uma alergia e tantos outros doenças psicoemocionais, ou então a gente, pela fé, aceitar que existe um Deus que tem um controle. E um eco desse texto aqui de José, a gente vê nas penas de Paulo, lá em Romanos 8, 28. Texto preciosíssimo. Olha lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, tira qualquer exceção, todas, as mais terríveis, as mais dolorosas, as mais assustadoras, todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Só para a gente ter uma ideia. Quantos amam a Deus? Quantos amam a Deus? Ok. Então é para você. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus, a gente pode aceitar. Agora, veja bem. Esse texto aqui é um dos textos mais irritantes no meio bíblico, no meio de crentes. Sabe quando é irritante? Quando você está passando aquele momento difícil, chega um abençoado e fala assim, meu irmão, todas as coisas cooperam para o seu bem. Né? E vem assim, com um sorriso no rosto ainda. É irritante ou não é? Fala a verdade. Você está chorando, está sofrendo, e ele fala assim, isso é para o seu bem. A vontade que você tem de dizer, só se for para o seu nariz. Que bem que nada, eu estou sofrendo aqui. Então, esse texto aqui não é para você ficar falando para os outros. Presta atenção, porque irrita. A gente já sabe. Esse texto aqui é para você, no seu momento, você voluntariamente abraçar. E você chegar e falar assim, na sua hora de dor, Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, está tudo esquisito, está tudo ruim. Mas eu confio na tua palavra. E o Senhor disse que isso aqui vai trazer algum bem, eu confio, eu aceito. E se você orar dessa maneira, fala a verdade, vai ficar mais fácil o perdão, não vai? Lógico que vai. Vai. Uma pessoa que desencadeou, e eu alimentei muita raiva dele, eu já era pastor. Ele desencadeou todo o processo da crise no nosso casamento, foi aquele que fez o nosso casamento, vejam só. Né? Foi uma pessoa que a gente descobriu, né, que não era uma ovelha, mas era um lobo. Ele foi expulso da igreja Holiness porque ele era homem perverso. Eu tinha todos os ingredientes para alimentar rancores. Mas, na verdade, todo esse processo, como disse, né, não que Deus quisesse que ele fizesse isso. Não tira a culpa dos 10 irmãos de José. Mas Deus pega a situação mais escabrosa, a mais tensa, aquela pedreira brava e vai transformar em alguma coisa para o seu bem. É a palavra daquele que não pode mentir. Você crê mesmo ou não? A gente começa a abraçar a palavra de Deus, a gente vai conseguir obedecer com mais segurança. Eu quero fazer 2 orações agora. A primeira, eu quero orar com aqueles que tá certo, pastor, estou ouvindo, mas tá difícil. Se fosse fácil, Deus não precisava falar, não é? Tudo que é fácil, Deus não precisa falar nada, a gente faz no automático. Ou talvez eu nem quero perdoar. No nome do Senhor Jesus, eu quero te encorajar a orar essas palavras comigo, se você
assim quiser. Se você quer o novo de Deus, eu quero viver algo novo, verdade? Quer viver algo novo mesmo? Sem liberar perdão, você não conseguirá. Pode tudo ao redor. José podia ser rico, não mais pobre escravo. José podia ter toda a liberdade, não ficar recluso lá na sua cela, mas interiormente ele ia continuar preso, com uma vida desgraçada, atormentado pelos fantasmas do passado. Mas ele não fez isso, ele liberou perdão. Feche seus olhos. Você que precisa perdoar, você pode orar comigo e eu quero que você verbalize isso. Não fale na mente, não é para falar no coração, mas articule a sua boca e fale. Estamos na presença de Deus agora. Você pode repetir comigo. Senhor, hoje eu retiro das mãos do meu ofensor o poder de definir a minha vida. Hoje começa na minha vida o processo de mudança, porque estou me curvando à tua vontade. O Senhor diz para perdoar, então é possível perdoar. O Senhor diz para perdoar, então eu vou perdoar. Jesus morreu para me perdoar. E esse amor poderoso, eu sei, já está comigo. Espírito Santo, eu te peço, pega na minha mão e me conduz nesse processo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai Santo, o Senhor sabe aqueles que oraram na tua presença, respondendo positivamente a tua palavra nessa manhã. Deus, nós queremos sim viver algo novo. Queremos desatar todas as amarras de experiências terríveis do passado. Queremos mergulhar no novo que o Senhor tem, sem as assombrações. Ó Deus, aqueles pensamentos ruins que a gente tem cozinhado durante tanto tempo na nossa própria alma. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos como igreja a avançar, a perdoar e então seguir para aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Obrigado, Pai. Nós sabemos, nesse processo, o Espírito Santo estará conosco e nós seremos bem-sucedidos. No nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé.